Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 5 de dezembro. Agora na Espanha, 11 horas e 28 minutos. No Brasil, 7h28 da manhã. Mais tarde tem Jogo do Brasil. Mas lembrem que eu reportei que o engolfamento estava bonito no candle semanal, cuja plotagem terminou ontem, no domingo, né? E hoje a gente iria abrir um candle comprador, ou um doji, ou um corpo real comprador. Vejam que a BTC acelerou, está criando um corpo real comprador muito interessante. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente está migrando fortemente em direção ao patamar da banda do mês 11, que é normal essa movimentação. Logo depois que a gente cruza, a gente volta para o patamar da banda anterior, seja para cima ou para baixo. Então é a partir daqui de 18.100, 18.200 que a gente vai começar a desenhar a nova banda. Então essa pernada até 18.100, 18.200 não vai ter ré. Vamos colocar assim. Gente, eu queria mostrar esse gráfico aqui que eu identifiquei no Twitter, muito interessante, que dá conta da cotação da BTC em cada halving. No primeiro halving, que aconteceu em 2012, uma BTC custava $12. No segundo halving, que aconteceu em 2016, a BTC custava $658. No terceiro halving, a BTC já custava $8.572. Ou seja, o próximo halving, que deve acontecer em 2024, é bem provável que a gente siga uma linha não tão agressiva assim, porque a gente está cumprindo uma parábola, que ela tem uma agressividade brutal no começo dela, depois ela vai criando um certo paralelismo, mas isso aqui vai se multiplicar no mínimo por 10, vocês podem ter certeza. E voltando ao nosso gráfico aqui no intraday, a BTC está um reloginho, vocês vejam que a gente bate na upper, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais. Com certeza vão fechar rapidamente com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o Elon Musk suspende a proibição de contas bots relativas ao Twitter. O fundador da Dogecoin, porque uma das principais altcoins que sofreram com a suspensão dos bots foi a Dogecoin, já que existem muitos bots dentro do Twitter criando memes automaticamente para gerar movimentação em torno da Dogecoin. O fundador da Dogecoin, Billy Markus, que não é o maior holder de Dogecoin, é sabido e ressabido que o maior holder do planeta de Dogecoin é o próprio Elon Musk, dono do Twitter, escreveu no Twitter que mais de uma dúzia de contas da Dogecoin teriam sido suspensas no fim da semana passada, embora estivessem apenas tweetando memes de forma automática envolvendo a Dogecoin. E aí o Elon Musk percebeu que tinha sido muito duro com os bots de memes, principalmente dentro da plataforma que agora lhe pertence. E depois da guerra de vaidade entre o CZ, o dono da Binance, e a KuCoin, em que ambos ficaram trocando farpas via Twitter, agora a KuCoin contrata uma empresa de auditoria para comprovar a prova de reserva. É uma empresa de contabilidade que pertence ao grupo do Donald Trump. Enfim, agora, depois de todas essas farpas trocadas entre CZ e a KuCoin, agora eles contrataram uma empresa de auditoria para comprovar que efetivamente tem todas as reservas que eles alegam possuir. E um ex-dirigente da Security Exchange Commission, a CVM norte-americana, o John Reed, afirma que o dólar Tether seria um grande esquema Ponzi. O Reeve Collins, que é um dos gestores do dólar Tether e fundadores, ele deu uma entrevista em que ele foi evasivo com relação à prova de reserva, mas disse que já comprovou que existem depósitos bancários e títulos contra o governo norte-americano e que já teria sido comprovado perante um tribunal norte-americano. Enfim, fica essa dúvida. Agora, com essa onda de Proof of Reserve pública, de prova de reserva pública, seria interessante
que o dólar Tether apresentasse a prova da titularidade desses treasuries ou desses depósitos bancários, porque agora a nova moda é provar as reservas no mundo pós-FTX. E bancos centrais da Alemanha e França, confirmando o que já tinha dito o Banco Central Europeu, dizem que a inflação está retornando à meta. E muitos analistas já estão dando conta de que o próprio mercado financeiro tradicional já teria achado o fundo da sua história correcional. E o Credit Suisse agora vai receber um aporte do príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman. De repente o Credit Suisse está saindo daquela crise de desconfiança. E Macron diz que ele e o Joe Biden vão consertar o conflito de subsídios que a lei de incentivo climático teria criado não só na economia norte-americana, mas o impacto também seria grande na zona do euro, já que esses subsídios acabariam sendo objeto de uma denúncia da União Europeia contra os Estados Unidos no âmbito da OMC. Agora eles teriam chegado a um acordo. Enfim, vamos ver se isso aí não se desdobra para novos níveis de gravidade, já que o subsídio foi grande. E agora um duro legado que a guerra russo-ucraniana está deixando no território ucraniano. Florestas cheias de minas vão impor um custo brutal na reconstrução da Ucrânia. Os russos infestaram várias regiões da Ucrânia com minas, inviabilizando não só a agricultura, mas a própria habitação dessas terras infestadas de minas terrestres. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. No gráfico semanal ficou bonito. Agora, no diário, a gente agora migrou forte em direção à banda superior do canal de Keltner. As três linhas do canal de Keltner estão agressivamente agora emborcadas para cima. A próxima parada da BTC com certeza é a região da nuvem de Shimoku na projeção, ali entre 18.200 e 18.300, que coincide com a VWAP mensal do mês anterior, que é sempre uma referência, fica na memória do mercado. A partir daqui a gente vai desenhar a nossa banda do mês 12. Gente, a BTC está acumulando forte, é muitíssimo provável que até 18.200, 18.300 a gente não encontre nenhum pit stop nessa pernada. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.